Olá, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Centurião Júnior para iniciar uma aula agora de história com vocês. Nós vamos iniciar com o início mesmo, com o âmago. Vamos iniciar com a pré-história. Pré-história é a grande etapa que se iniciou com o desenvolvimento dos primeiros hominídeos e terminou com a criação da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, cuidado, é importante você notar isso, que ele começou com os primeiros hominídeos e terminou com a criação da escrita pré-história. Depois, descobertas recentes mostram que já existiam hominídeos há pelo menos 6 milhões de anos. E aí nós temos o Homo sapiens, que é o homem racional, que somos nós. Apareceu há cerca de 90.000 anos, o Homo sapiens sapiens, a qual nos assemelhamos. Surgiu há 35.000 anos. Então, cuidado, o Homo sapiens, que é o homem racional, apareceu há cerca de 90.000 anos. Agora, o Homo sapiens sapiens, ao qual nos assemelhamos, surgiu há 35.000 anos. Desde o início de seu desenvolvimento, o ser humano foi acumulando conhecimentos e aperfeiçoando seus instrumentos. Aprendeu a utilizar e a produzir o fogo, desenvolveu formas de expressão oral, criou a agricultura e tornou-se sedentário, mas não Preguiça. como hoje. Cuidado, o sedentário de hoje é bem diferente do sedentário pré-histórico. Por causa da ausência da documentação escrita do período pré-histórico, para conhecê-los, nós vamos precisar de vestígios, e esses vestígios são instrumentos, armas, restos de alimentos, fósseis e etc., deixados nas cavernas e nas regiões ocupadas pelo homem daquela época. Lembrando que a gente costuma dividir a pré-história em dois períodos, paleolítico e neolítico. O paleolítico é o mais antigo e de maior duração, também conhecido como pedra lascada, e o neolítico ou da pedra polida. O paleolítico inicia-se com o desenvolvimento dos primeiros hominídeos e termina com a revolução agrícola, ou o desenvolvimento da agricultura. Já os alimentos, eles eram obtidos também com a caça, a pesca e a coleta de raízes e frutos. Os seres humanos eram nômades, pois estavam sempre à procura de regiões mais ricas em animais e peixes. Viviam ao ar livre e abrigavam-se em cavernas, e inicialmente, para se defender, utilizavam o que a natureza lhes oferecia, como pedras e pedaços de madeira. Aos poucos, aprenderam a confeccionar artefatos de pedra lascada, como o furador e o raspador. O domínio do fogo foi uma importante conquista do ser humano nesse período. O fogo fornecia calor, protegia contra os animais e era usado para o endurecimento de utensílios de barro, que posteriormente passou a ser utilizado para a preparação dos alimentos. No princípio, o ser humano conservava o fogo que encontrava naturalmente, mas logo aprendeu a produzi-lo. Os seres humanos do período paleolítico associavam-se em hordas pouco numerosas. Não havia propriedade privada, lembrando que na época não existia nem advogado, né? Imagina propriedade privada. Os bens pertenciam a todos e os trabalhos eram realizados de forma coletiva. Somente os instrumentos de trabalho, as vestimentas e os adornos eram de propriedade individual. Já no final do período paleolítico, os instrumentos de pedra passaram a ser aprimorados. Surgiram também as primeiras manifestações artísticas da humanidade, como a arte rupestre. Nas paredes das cavernas, os seres humanos desenhavam animais com sentido mágico para favorecer a caça. Acreditava também que pintando os animais, eles apareceriam durante a caçada. A essa prática dá o nome de magia simpática. Pelos vestígios da época, acredita-se que nessa fase começaram a surgir as primeiras manifestações religiosas. É provável que o ser humano do Paleolítico acreditasse em uma vida após a morte, pois junto de alguns túmulos foram encontrados objetos pertencentes aos mortos. Já no período Neolítico, foi o período compreendido entre o desenvolvimento da agricultura e a invenção da escrita. A passagem do Paleolítico para o Neolítico é marcado pela Revolução Agrícola. O ser humano começa a praticar agricultura e deixa de ser coletor para se tornar um produtor de alimentos.
O cultivo da terra gerou várias transformações. O ser humano adquiriu condições de sedentarização, isto é, pôde fixar-se em uma região, pois produzir alimentos garantia ao ser humano uma forma mais segura de sobrevivência. Além disso, também podia estocar os alimentos. Essa nova situação trouxe como resultado a melhora do padrão de vida, a diminuição da mortalidade, maior longevidade e, naturalmente, tornou possível um rápido aumento da população. O ser humano também procurou morar próximos a lugares mais férteis para plantar. Passou a construir habitações nas margens dos rios e lagos, às vezes até mesmo dentro da água. Essas habitações são denominadas palafitas. Gradativamente, iniciou a atividade do pastoreio também. E logo, passou a se dedicar a outras atividades, como a tecelagem, a cestaria e a cerâmica. Agora, nós vamos para a origem da propriedade privada e do Estado. Por volta de 6.000 anos antes de Cristo, iniciou-se a utilização dos metais. Primeiro foi o cobre, depois o estanho. Em seguida, foram desenvolvidas as técnicas de fundição, que permitiram a obtenção de metais mais resistentes. Da liga do cobre e do estanho, o ser humano obteve o bronze e fundiu o ferro. Começou a existir uma divisão do trabalho. Enquanto os homens praticavam a caça e a pesca, as mulheres ficavam revezando seu papel de plantar e colher alimentos. Além disso, enquanto alguns cuidavam da terra, outros se dedicavam ao artesanato, produzindo utensílios. A produção começou a ser maior do que o consumo. Entretanto, o excedente que deveria pertencer a todos começou a ser apropriado por alguns, o que provocou, assim, o aparecimento da propriedade privada. A terra, os animais e os instrumentos de trabalho também passaram a ser propriedade de poucos. Com isso, surgiu a famosa desigualdade social. Para garantir a propriedade, os donos das terras e dos instrumentos de trabalho passaram a fazer leis e criaram o Estado, para assegurar que as leis fossem respeitadas, dando origem ao poder político propriamente dito. Algumas pessoas começaram a ser encarregadas da administração e outras das tarefas militares. O culto aos mortos e às forças da natureza favoreceu o aparecimento dos sacerdotes. Quando o ser humano criou a escrita, foi possível, então, uma reconstrução sistemática da história. E assim, nós terminamos o nosso período da pré-história falando da divisão da história. A história é um processo contínuo, mas para facilitar o seu estudo, galera, foi feita uma divisão em 4 etapas, ou idades, que vale a pena vocês anotarem: antiga, média, moderna e contemporânea. Essa divisão foi elaborada por historiadores europeus, que se basearam em acontecimentos particulares de seu continente. De acordo com essa divisão, a Idade Antiga estende-se da invenção da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, até a Idade do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Depois dessa data, até 1453, com a queda de Constantinopla, capital do Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, inicia-se a Idade Média. A Idade Moderna é o período que vai de 1453 a 1789, com o início da Revolução Francesa. E a partir daí, até os dias atuais, estamos na Idade Contemporânea. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, sua curtida, é muito importante para incentivar o nosso canal a crescer cada vez mais. Um abraço!